Olá, bora lá. Talvez o som saia um pouquinho mais baixo do que das outras vezes, porque eu tô de fone, mas eu tive que desconectar porque não carregou o suficiente. Mas então, quem já ouviu aquele ditado que diz que o costume do cachimbo faz a boca torta? Pois é que a constância faz o hábito, né? Tanto o hábito das coisas boas como o hábito das coisas ruins. E aí a minha pergunta hoje seria: que tipo de hábitos você está criando para sua vida? Você está criando bons hábitos ou maus hábitos? Que tipo de coisas você está atraindo para a tua vida? É porque, por exemplo, vamos falar de ansiedade. Ok, todo mundo que tem ansiedade sabe os sintomas, as possíveis causas, né? E as consequências. Porém, uma coisa que as pessoas talvez não saibam é que bons hábitos ou maus hábitos são responsáveis ou para que você adquira a ansiedade ou para que você consiga tratá-la e curá-la, porque sim, a ansiedade tem cura. Ninguém tem que ser refém a vida inteira nem de medicamentos, nem de terapia ou de terapeutas, sabe? Dependendo do quanto você se proponha em 12 sessões, em 8 sessões, você consegue controlar, lidar e cortar a ansiedade. Mas óbvio, aí vem aquilo, né? O quanto você tá, né, imbuído, o quanto você tá interessado em melhorar, né? Mas aí voltando para os hábitos, né? Gente, desculpa, às vezes eu fico olhando assim, mas é que essa natureza em volta é linda. E aí o que ocorre? Os hábitos fazem isso, né? Bons hábitos criam boas coisas, maus hábitos criam coisas ruins. E eu te trago essa reflexão, né? Perguntando que tipo de hábitos você tem criado. Se você cria bons hábitos, você tem o hábito de ler, você tem o hábito de se exercitar, comer bem, sem esse papo só de comida saudável, tipo, eu não como isso porque engorda, não como aquilo porque dizem que tem colesterol. Não, não é isso. Comer bem é comer, por exemplo, a cada 3 horas, aquela quantidade, né? Aquela quantidade que te satisfaça. Comer coisas saborosas, comer frutas, comer legumes, comer verduras, né? Às vezes tem aquele dia que você quer comer um arrozinho, feijãozinho, tudo fresquinho, um ovinho frito. Gente, que delícia, entendeu? Então, assim, comer bem é isso. Comer bem não é, gastar fortunas em dietas caríssimas e não sei o quê. Se você não pode comer, por exemplo, salmão, coma sardinha, coma xerelete, entende? Se você não pode comer grão de bico sempre ou comer feijão fradinho, coma aquele seu feijão pretinho, bem fresquinho. Se você não gosta de arroz integral, que faz muito bem também na ajuda do combate à ansiedade, mas coma aquele teu arroz branquinho, bem refogadinho, soltinho, com bastante alho. Então é disso que se trata comer bem. Bons hábitos, né? Eu não gosto de ler livros, não tenho paciência para ler livros. O que você gosta de ler? Leia alguma coisa. Leia a Bíblia, leia uma revista interessante. O que você gosta de ler?
Eu lembro quando eu era menina, né, que era criança, ainda existia, eu sempre gostei de ler, mas como distração haviam duas coisas que eu adorava, né? Uma eram os gibis, amava os gibis, quem não gostava ou não gosta, né? E quando eu alcancei uma certa idadezinha que eu já podia ler, eu adorava ler as fotos de novela. É porque tinha essa coisa de idade para ler isso ou aquilo. Bons hábitos. Filme. Você gosta de assistir filme? Que tipo de filme? Gosta de música? Gosta de dançar? Muitas vezes eu coloco a música dentro de casa e estou cozinhando e estou dançando e estou fazendo as minhas coisas e estou dançando. Então, que tipo de hábito você tem criado em tua vida? Eu falo muito, falo pelos cotovelos. Acho que é por isso até que eu estou na profissão certa. Apesar de que a gente, como terapeuta, tem que mais ouvir do que falar, né? Mas quando eu vou gravar, por exemplo, eu preciso falar bastante. Mas eu gosto muito, né, de conversar. Eu gosto muito de estar com pessoas que eu amo, né? Então a gente tem que criar bons hábitos. Aprenda a meditar, sabe? Dance dentro de casa, ponha música, faça coisas que te tragam uma energia positiva. Mas aí voltando, por exemplo, de falar, né? Que aí eu falo muito, mas, por exemplo, eu procuro sempre ter palavras positivas saindo da minha boca. Procuro principalmente também trocar palavras de conotação negativa por palavras de conotação positiva. Por exemplo, se eu disse assim, se eu quiser dizer assim, ah, não consegui, essa acaba sendo uma frase negativa. Então, o que que eu falo? Ainda não consegui, que é sinal que eu vou conseguir depois, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, né? Vou voltar caminhando de novo. E a pergunta é essa: pare e pensa um pouquinho. Que tipo de hábitos você está trazendo para a tua vida? E faça deles, dos hábitos bons, uma constância, porque o costume do cachimbo faz a boca torta. E se você todos os dias vai treinando, vai cultuando, esses hábitos vão se tornando definitivos, né? Então, se você começa a ler um livro hoje e no primeiro dia você só conseguiu ler 2 páginas e você consegue continua, né, lendo, no outro dia você lê 3, depois leu 5, depois leu 10, 15 e quando você vê, você já está lendo 30 páginas por dia, um livro inteiro. Eu já cheguei a ler um livro inteiro numa noite. Estava tão bom, não era muito grosso. E eu comecei a ler, fui entrando ali na leitura, fui entrando, fui entrando. Quando eu morava na Espanha, isso aconteceu. E aí eu fui entrando na leitura, fui entrando. Quando eu vi o dia estava amanhecendo e eu estava terminando o livro. Então é isso, tá? Vamos fazer dos bons hábitos uma constante em nossa vida, dos bons pensamentos, né? Dos pensamentos positivos, das coisas boas. Beijo, até o próximo vídeo. Nos vemos depois. Bora lá?